Oi pessoas, é o Zinga aqui e hoje vamos falar de Belém do Pará e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Então se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou apenas turistar por lá, fica aí que esse é um vídeo para você mesmo. Sobre o verde berço da floresta, onde brota fauna e flora tão vibrante, nasceste tu, minha Belém, entre o leve e além dos igarapés. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like porque é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve! Então, bora lá! Belém é a capital do Pará, como você deve ter estudado por aí, tem aproximadamente 1.500.000 habitantes, é a segunda cidade mais populosa da região norte, é o lugar onde se come açaí do jeito certo, onde se ouve o carimbó e o tecnobrega e onde encontramos uma mescla incrível de diferentes povos. E por causa disso, e por muito mais coisas que você vai ver hoje, eu posso dizer que Belém é uma das cidades mais brasileiras de todo o Brasil. Acredite. E a história de Belém começa antes mesmo da chegada dos portugueses, quando os indígenas ainda chamavam essa região de Mairi, que significa cidade ou velha na língua deles. Naquela época viviam os tupinambás e os pacajás para esses lados, e só em 12 de janeiro de 1616 é que a atual Belém foi fundada às margens do rio Guamá e da Baía do Guajará pelo capitão Francisco Caldeira Castelo Branco. Belém, que se tornou a primeira capital da região norte do Brasil, nasceu para servir de resistência contra embarcações holandesas e inglesas, além de alguns franceses que vinham se estabelecendo na antiga região do Grão-Pará. Então, a comando do capitão, que eu falei antes, ergueram o forte do presépio para impedir o avanço dessa galera para os lados da Amazônia, e assim, aos poucos, Belém foi se transformando num vilarejo. Só que o sonho não durou muito tempo. Você sabe, eu sei, todos sabemos que a região norte do país sempre foi bastante negligenciada, e lá atrás na história as coisas não eram diferentes. Quando o Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822, a elite do Grão-Pará não gostou muito da ideia, o que levou a província a ficar ligada a Portugal quase um ano a mais, até 15 de agosto de 1823. Só que Dom Pedro I não gostou muito disso e a partir de então começou a ignorar politicamente essa região, o que levou a população de Belém à pobreza extrema e a surtos de doenças. Resultado disso, o povo se emputeceu, lembraram da Revolução Francesa e resolveram ir para a briga. E aí foi quando a famosa Revolta da Cabanagem aconteceu. E para os curiosos, ela se chamava assim porque os revoltados viviam em cabanas de barro. Mas Belém sempre resistiu muito bem. Em seus mais de 400 anos viveu grandes momentos. No final do século XIX e início do século XX teve o período do ouro com a exportação do látex. Era uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil e possuía tecnologias que em outras regiões ninguém tinha ouvido falar, como o Cinema Olímpia, um dos mais luxuosos da época, o Teatro da Paz, um dos mais bonitos do país, o Mercado Ver-o-Peso, o Palácio Antônio Lemos, a Praça Batista Campos e a Estrada de Ferro Bragança. Belém era a Paris tropical, a francesinha do norte e a Paris na América nessa época. E a parte triste da história vem agora. No final do século XIX, alguns ingleses e uns holandeses contrabandearam sementes de seringueiras do Pará e foram plantar lá na Malásia. Pouca gente sabia e alguns anos depois, ali por 1910, foi quando veio o baque e a vaca foi pro brejo. Não tinha como competir com essa galera lá de fora. E assim, o norte do Brasil estagnou, cidades esvaziaram e a economia entrou em colapso. Essa é a história. Tudo o que aconteceu depois disso é fruto das pessoas que ainda acreditam em Belém, que acreditam no Pará e que acreditam na região norte. E aos poucos a região volta para o mapa e as pessoas começam a se interessar mais pela história, pela cultura e por tudo que esse povo tem a oferecer. E se você se pergunta por que Belém se chama Belém, aqui vai a resposta. Em 1616 a região foi chamada de Santa Maria de Belém do Pará por alguns e Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará por outros. De qualquer forma foi reduzido apenas para Belém, em referência ao dia de Natal. Alguns chamam de Belém do Pará porque existe outra Belém na Cisjordânia. E o significado da palavra vem do hebraico e significa casa do pão. Hoje Belém é uma cidade cheia de florestas, igarapés, rios que parecem mar e 39 ilhas que ocupam cerca de 65% de todo o território da capital, como a Ilha do Mosqueiro, a mais extensa, a Ilha Caratateua, também conhecida como Outeiro, e a Cotijuba,
e kombu. Belém vive do comércio, dos serviços, do turismo e da indústria alimentícia, naval, metalúrgica, pesqueira, química e madeireira. Se contarmos a capital mais a cidade de Barcarena, temos o segundo maior parque industrial da Amazônia. Mas além disso, a capital está despontando também no cenário da moda, que conta com grandes eventos como o Amazônia Fashion Week. É um dos maiores polos de produção artesanal em cerâmica tapajônica e marajoara, é palco da Feira Pan-Amazônica do Livro, da Feira Internacional de Turismo da Amazônia e tem como um dos grandes geradores de emprego o setor de supermercado. Belém tem o maior IDH do Pará, tem uma participação de mais de 20% no PIB do estado, tem como maiores importadores os Estados Unidos, Hong Kong e a China, que buscam principalmente madeira, peixes e óleos de petróleo. É também onde ocorre o famoso Círio de Nazaré, uma das maiores expressões religiosas do Brasil, que reúne mais de 2 milhões de pessoas anualmente. E aqui cabe uma curiosidade. Belém é tida como a cidade das mangueiras por causa das mais de 13 mil árvores da espécie que estão plantadas pela cidade, que ajudam a manter uma temperatura agradável, além de muitas mangas, é claro. E o curioso disso é que a manga é uma fruta do Paquistão, das Filipinas e da Índia, que foi trazida para os portugueses a mando de Antônio Lemos para que fossem plantadas a fim de modernizar a paisagem da cidade e deixar Belém parecida com os jardins de Paris do século XIX. Depois disso, a galera meio que perdeu o controle das árvores e hoje sempre tem alguém em volta gritando: olha a manga! Ela pode não matar, mas que deve doer levar uma mangada na cabeça, disso eu não tenho dúvida. Belém também é uma cidade que normal para climas tropicais. A temperatura da cidade varia de 24 a 32 graus o ano todo e é bastante chuvosa graças à presença da floresta amazônica. Não é à toa, Belém leva o título de capital mais chuvosa do Brasil e é bem normal você estar passeando pela cidade, surgiu uma chuva do nada, você ouviu um égua pra cá, um égua pra lá, a chuva ia embora e 5 minutos depois todo mundo seguia suas vidas normalmente. Deve ser chato ser meteorologista em Belém. Outra coisa que se destaca na capital é a gastronomia. A culinária é uma das mais ricas do Brasil e há quem diga que Belém pode virar uma meca gastronômica de nível mundial. E não tem um indivíduo que more na cidade que não vai te fazer experimentar todos os pratos que existem por lá antes mesmo de você ir embora pra casa. Inclusive eu fiquei sabendo que as pessoas do Pará e da região da Amazônia, toda vez que pegam um avião que vão para o aeroporto, elas levam uma caixinha de isopor com a comida do Pará, porque elas gostam de fazer as pessoas dos outros estados provar a comida deles. É muito amor, né? E parece que por lá todo mundo ama o tal do jambu na comida e até na cachaça. O pato no tucupi é o campeão de levar essa planta que causa uma certa tremedeira nos beiços. O açaí é outra especiaria que a galera usa em todo lugar, principalmente em peixes e na forma de um caldo grosso. E o curioso aqui é que no resto do Brasil o açaí se popularizou como uma espécie de sorvete que a gente entope de coisa doce em cima, e que eu adoro, mas que mesmo assim é chamado apenas de açaí, como se essa fosse a receita original. E aí eu fico me perguntando se eles já pensaram em colocar leite condensado, chocolate, paçoca, morango e tubinho de wafer no chimarrão e chamar apenas de chimarrão só pra provocar. Certo que a gauchada ia se rebelar. Eu não me importo, eu ia adorar, inclusive eu acho uma baita ideia. Outra coisa que chama a atenção é a enorme variedade de frutas e sucos, como de murici, de taperebá, de bacuri e de cupuaçu, assim como tomar uma cuia de tacacá no final da tarde pelas ruas da cidade, tipo um chá das 5, sabe? E em Belém é onde nasceu a primeira igreja da Assembleia de Deus em 1910. Também existe por lá uma caixa d'água que foi tombada como patrimônio paisagístico do estado, a tal da caixa d'água de São Brás, que veio da França e que não é a única coisa que veio dessas bandas da Europa, porque tem ainda inúmeros coretos em volta pelas praças da cidade que também vieram da França. E o curioso desses coretos é que quando eles trouxeram para a cidade de Belém, no início eles queriam instituir a cultura do chá das 5 realmente para as pessoas, só que o pessoal de Belém não tava muito aí para nada e eles começaram a usar isso todo momento, final de semana, para juntar a galera para tudo, menos pro chá das 5. E para finalizar essa introdução mais comprida que trova de gago, trago a vocês uma história muito maluca. Em 1868, em Belém surgiu a primeira empresa de bondes da cidade, que foi organizada por um cônsul dos Estados Unidos chamado de James Bond. Sim, igual o cara do cinema, só que antes do cara do cinema nascer. Diz a história que na época o negócio não tinha um nome, por isso resolveram chamar como o sobrenome do cara, e assim nasceram os bondes. E por falar em história, em Belém existe ainda a lenda da Cobra Grande, que supostamente
teria um tamanho imensurável, olhos que iluminam feito tochas e que passeia pelos rios e igarapés, derrubando embarcações e devorando adultos e crianças que se banham nas margens. Apesar da galera dar risada, ninguém ousa desafiar a veracidade da história e ir para esses lados à noite. Bem, agora chega Jesus Cristo Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Que introdução mais longa. Vamos agora ao que interessa então. É hora de conhecer o que tem para fazer por essas bandas. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Belém do Pará e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tá gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer Belém. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link vai ficar aqui na descrição. Voltando ao assunto, você pode visitar Belém o ano todo, mas se o teu interesse for as praias, então sugiro ir entre o final de junho e meados de outubro, que essa é a época mais seca e perfeita. Assim. Começando pelo centro histórico, é lá a região que marca o início de Belém. São diversos prédios dos séculos 17 e 18 num conjunto arquitetônico que ganhou o nome de Feliz Lusitânia. O passeio é rápido, mas dá tempo suficiente para conhecer como Belém se tornou tão grande. Ali é possível conhecer a Rua Siqueira Mendes, a tal ladeira do castelo e primeira rua da capital. Também o Forte do Presépio, que eu falei lá no início e que hoje abriga o Museu do Encontro. A Casa das 11 Janelas, que foi construída a mando de um ricaço em 1768 para servir de hospital militar, mas que depois virou depósito de armas do Exército Brasileiro e que hoje é um espaço de arte contemporânea. O Museu de Arte Sacra, o único da Amazônia. A Igreja de Santo Alexandre de 1718 em estilo barroco. E a Catedral Metropolitana de Belém, a popular Catedral da Sé, em estilo neoclássico com um mobiliário entalhado por índios e jesuítas. Outro lugar importante na cidade é o famoso mercado Ver o Peso, às margens da Baía do Guajará, um dos cartões postais de Belém. O lugar funciona como um mercado público que abastece a cidade de diversos tipos de alimentos, como peixes, frutas da Amazônia, ervas do Pará e até algumas bizarrices como os banhos de Belém, que prometem acabar com um mau olhar. E o interessante é que a maioria dos produtos chegam por embarcações. Ele foi inaugurado em 1901 e é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. Ainda o mercado do peixe, também chamado de mercado de ferro, de 1897, com a estrutura trazida da França. A feira do açaí, que rola todos os dias antes mesmo do sol nascer e que reúne diversas embarcações às margens do rio Guamá, trazendo toneladas e toneladas de açaí para a galera se esbaldar. Não à toa, o Pará produz 85% de todo o açaí consumido no Brasil. Também o Museu Paraense Emílio Goeldi, um santuário da flora e da fauna da Amazônia, com mais de 2.000 espécies de plantas e 600 de animais. A Praça da República e o Teatro da Paz, inaugurado em 1878, que já trouxe várias companhias famosas da Europa. O Parque Mangal das Garças, um complexo ecológico com um armazém do tempo, um mirante, um viveiro de pássaros, um lago artificial e que possibilita aos visitantes entrar em contato direto com o ecossistema da floresta e que serve de reprodução em cativeiro para diversos animais como guarás, beija-flores, cisnes negros e colhereiros. Esse sim é um lugar pai d'égua, como eles dizem por lá. Ainda a Estação das Docas, um complexo turístico e gastronômico com 500 metros de orla do antigo porto de Belém do século XIX. Um destaque nesse lugar é a tal da sorveteria Cairu, que em 2014 ganhou o prêmio de melhor sorveteria do Brasil pelo TripAdvisor por trazer sabores únicos de frutas da região do Pará, que eu nem vou arriscar dizer aqui. Chupa gelato italiano. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece Belém do Pará, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se vocês estão estranhando eu com uma camiseta nova, eu quero dizer que oficialmente eu tô lançando uma loja online chamada Two Shirts, focada em camisetas que representam cada cidade, cada estado e cada região do Brasil. Então, se tu tem orgulho de onde vive, dá uma passadinha lá no nosso Insta. Se ainda a gente não tiver a estampa de onde você vive, manda um alô e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Agora chega de merchan, mesmo que seja pra mim mesmo. Continuando, outros lugares interessantes são a Basílica de Nazaré de 1909, uma reprodução da Basílica de São Paulo, em Roma, com portas de bronze, onde encontramos um museu sobre o Círio de Nazaré. Também o Bosque Rodrigues Alves, uma pequena amostra da Amazônia com 2.500 árvores e mais de 150.000 metros quadrados de área, com lagos, grutas e muitas orquídeas, e que foi inspirado no Bois de Boulogne de Paris, sem deixar de lado os
bichos da região amazônica e as esculturas do Curupira, o defensor das matas, e de Mapinguari, que é tipo de monstro humano. O Palácio Antônio Lemos, vulgo Palacete Azul, de 1883, em estilo neoclássico, projetado por um italiano chamado Antonio Landi, e onde fica a Prefeitura e o Museu de Arte de Belém, com obras da Belle Époque trazidas da Europa e móveis da sociedade paraense do século XIX. A Igreja Nossa Senhora das Mercês, de 1640, e um antigo abrigo de combatentes da Revolta da Cabanagem. A Igreja do Carmo, de 1690, que foi demolida e reconstruída em 1777, mas que ainda mantém o altar com detalhes em prata. O Palácio Lauro Sodré, popular Museu Histórico do Pará, de 1772, antigo palácio do governo e uma preciosidade da arquitetura do período colonial. O Polo Joalheiro, também chamado de Espaço José Liberto, que já foi convento, depósito de armas e até um presídio, e que hoje é um espaço cultural e possui oficinas para apreciar a confecção de joias. O Portal da Amazônia, um complexo turístico na Baía do Guajará, com uma vista incrível. O Parque Ambiental de Belém, também chamado de Parque Utinga, um patrimônio do estado do Pará que conserva a qualidade e a quantidade de água dos lagos Água Preta e Bolonha, e que funcionam como duas piscinas naturais gigantes no abastecimento da capital. O Parque Ecológico do município de Belém, a Praça do Relógio, a Praça da Leitura, o Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, a Praça Batista Campos do século XIX, perfeita para sentar à sombra das samaúmas e das mangueiras, o Mercado de São Brás, um patrimônio histórico e arquitetônico de Belém, o Teatro Experimental Valdemar Henrique, a Corveta Museu Solimões, a Vila Container, as ruínas do Educandário Nogueira de Farias, as ruínas do Murucutu, e para finalizar a missa, experimente pegar um busão ou um barco, porque, tem bastante água, e visitar as prainhas de água doce, como a Ilha do Mosqueiro, um dos lugares preferidos dos belenenses, com mais de 20 praias, que a galera vai para dar um tibum e bronzear o couro, com destaque para a Praia do Paraíso e a Praia do Chapéu Virado. E em Outeiro é onde as pessoas vão comer um churrasco na praia, tomar uma cerveja, ouvir umas sonzeiras nos carros e apreciar o rio, que mais parece um mar. E por último, na Ilha do Cumbu é onde a galera vai para degustar chocolates, conhecer as plantações de cacau, apreciar as samaúmas gigantes e fazer inúmeras trilhas. Bem, belenenses, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Belém do Pará. E se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.